Gente, bom dia, bom dia. Então, é, como é regra agora, por causa do ano passado, toda vez que termina um bimestre, a hora que começa o outro bimestre, a gente vai começar revisando os conteúdos do ano passado. Quando eu vi aqui essa revisão, eu achei muito interessante. Por quê? Porque vocês que estão no terceiro ano, vocês precisam saber de reações de combustão, porque todo ano cai uma, no máximo, no mínimo uma, mas cai até duas, três questões sobre reações de combustão e balanceamento de reações. Então, eu quis começar com reações de combustão, por quê? Porque a gente vai falar de reação de combustão e depois a gente vai aprender como que faz o balanceamento dessas reações. Mas primeiro você precisa entender como que funciona uma reação de combustão, para que, se necessário, você for precisar de montar uma equação química de uma reação de combustão, você possa ter esse conhecimento. Então, vamos lá entender o que seria uma reação de combustão. A introdução. A reação de combustão é uma reação endotérmica. Por que a gente fala uma reação endotérmica? Endotérmica porque é uma liberação de calor. Então, uma reação exotérmica, endotérmica não, desculpa, perdão. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Olha o termo exo. Exo vem de externo. Então, ou seja, o calor vai para fora. Então, há uma liberação de calor. Quando você tem uma reação endotérmica, é quando você tem absorção de calor. É uma reação rápida, então muitas das vezes é uma reação muito rápida e é uma reação entre um combustível e um comburente. E a gente vai entender o que é um combustível e o que é um comburente. Então aqui a gente tem o triângulo do fogo. Então, o combustível ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Você pode ter um sólido que pega fogo, tipo uma madeira, por exemplo. Você pode ter um líquido que pega fogo. Você pode ter, já a gente tem N exemplos: álcool, óleo diesel, querosene, gasolina e assim por diante. E você pode ter gases que pegam fogo, certo? Então, muitos desses gases que são usados nesses aerossóis, eles são gases inflamáveis. Então, quando tem esse triângulo, é porque está dizendo que aquele gás é inflamável. Então, o oxigênio, então a gente está falando do combustível. O oxigênio é o comburente. O comburente é aquele que favorece a formação da reação. Ou seja, se você colocar em um recipiente ou fechado, pode ser uma gasolina que pega fogo com qualquer tipo de com uma ignição muito baixa. Mas se ela não tiver a presença do oxigênio, o oxigênio ela não vai acontecer a reação química. Então, na reação de combustão, obrigatoriamente você necessita do oxigênio, numa quantidade acima de 13%, certo? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Então, assim, um experimento que eu sempre faço quando eu estou em sala de aula, para vocês entenderem, é o seguinte: pega uma vela, põe uma vela para queimar e tampa uma vela com um copo. Então a vela vai ficar acesa até ela consumir todo o oxigênio que tem dentro do copo. Após ela consumir todo o oxigênio que tem dentro do copo, essa chama se apaga. Por quê? Porque ela tem o combustível, tem a parafina da vela para se queimar, mas ela não tem o oxigênio. Então, sem oxigênio, não há a formação de fogo. E a energia de ativação, que a gente chama de ignição. Então sempre tem que ter um fator, uma ignição. Geralmente a gente pega uma faísca, uma chama já feita. Então essa energia de ativação é a energia inicial para que se possa começar a reação. Então você vai aumentar aquela temperatura, colocar aquela ignição para que ela comece a reação química e depois acontece uma reação em cadeia e enquanto tiver combustível e comburente, essa reação continuará acontecendo.
Produtos de uma combustão completa, como eu já disse, tem CO2 mais água. E nos produtos de uma combustão incompleta você tem CO mais H2O ou carvão mais H2O. Ou você tem CO2, H2O, CO2, CO e carvão e assim por diante. É muito fácil de você entender. Quando for uma combustão completa, necessariamente você vai ver apenas esses dois produtos aqui, ó, CO2 mais água. Quando você vê um produto diferente disso daqui, é que você está vendo uma combustão incompleta. Beleza? Então aqui eu tenho alguns exemplos da combustão completa do etanol. Aqui, ó, etanol C2H6O. Líquido mais 3 oxigênio, formando 2 CO2 mais 3 H2O. É aqui que a gente tem que entender, gente. Você precisa saber montar esse tipo de equação, porque às vezes tem alguns exercícios que vai te pedir que você monte. Então, se você tem... Qual que é o combustível que ele vai falar? Qual que é o combustível que você vai estar utilizando? Etanol. Lá, de acordo com as regras de nomenclatura, você já vai saber montar uma molécula de etanol. Então você vai lembrar, eu tenho o combustível, que é o etanol, e eu vou ter o comburente, que é o oxigênio, vai formar o quê? Se for uma combustão completa, vai formar CO2 mais água. Aí depois você já sabe o que você montou, é só fazer o balanceamento da equação, que são esses númerozinhos vermelhinhos aqui, que a gente vai aprender mais na frente, ou revisar mais na frente. Quando você tem uma combustão incompleta do metano, você tem aqui, ó, metano, met, de um carbono, só tem hidrogênio, então met, terminação ano. Então isso aqui é um hidrocarboneto. Mais 3 mols e meio de oxigênio, formando monóxido de carbono, mais H2O. Então isso aqui não é CO2. Se não é CO2, é uma combustão incompleta. Para ser completa tem que ser um CO2. Aí a combustão do metano aqui, quando eu diminuí a quantidade de oxigênio, aumentou o que? Fez o que? Não tem oxigênio, porque eu diminui. Então você tem fuligem mais H2O. Então, gente, vamos lá. Escolha dentro das alternativas aquela que se fosse que fornece as palavras corretas para completar as lacunas vazias das definições dadas para combustível e comburente. Combustível é o material sólido. O material o que, gente? A gente tem que pensar assim, o que vem a palavra oxidável? O que é uma coisa não oxidável? Uma coisa que não interage com o oxigênio. Uma coisa que não é afetada pelo oxigênio. Então, por exemplo, o metal. O metal é oxidável? Não é oxidável. Então você tem o que? Um material oxidável, que sólido, líquido ou gasoso, capaz de reagir com o... Quem é o comburente? O oxigênio. Com o comburente, com o oxigênio, comburente por sua vez, um material gasoso, em geral, o oxigênio, que pode reagir com o... Então, qual seria a resposta certa? A gente vai começar, por exemplo, oxidável. Aqui é um combustível, é um material oxidável, sólido, líquido, gasoso, capaz de reagir com o comburente, com o combustível oxidável, com o combustível comburente, por sua vez é o material gasoso, em geral o oxigênio, que pode reagir com um comburente, produzindo assim a combustão. Então a resposta certa é a letra B, oxidável, combustível, oxigênio, comburente, certo? Durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, a liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sob a forma de calor. A queima, neste caso, é responsável pela formação de alguns subprodutos. Quais são eles? Então, na reação de combustão de hidrocarbonetos, a liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sob a forma de calor. A queima, nesses casos, é responsável pela formação de alguns subprodutos. Quais são eles? Gás carbônico e água, gás de oxigênio e fuligem, gás carbônicos e sulfitos, gás oxigênios e água, gás ozônio e água. Não é gás ozônio, não é gás oxigênio, é gás carbônico. Mas é em sulfitos? Não. É gás oxigênio? Não. Então é gás carbônico e água. Resposta letra A. Olha aqui uma questão do Enem, falando sobre combustão.
Então vamos lá. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores de combustão a reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com o plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. Então tá lá onde que eles tiraram. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta um fator limitante. Qual é esse fator limitante? O tipo de combustível fóssil que utilizo? Não, de maneira nenhuma. Essa pesquisa já é efetiva, ela já é feita porque por conta dos combustíveis fósseis, para economizar, para ter um carro com maior rendimento, que gaste menos combustível, porque sabemos que esses combustíveis eles não é renovável. Então não é por conta do combustível. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Vamos guardar essa letra B e até ver as outras. O funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. Não tem nada a ver. A gente está falando de eficiência em combustão. É a eficiência de se usar menos combustível para produzir maior energia. Então não tem nada a ver. Então essa letra C também já está descartada. As forças de atrito inevitáveis entre as peças, tais forças provocam desgastes contínuos, com que o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura. É o mesmo caso. A gente está falando de eficiência de combustão, ou eficiência da reação, certo? Então, esse negócio de força de atrito inevitável, isso aí pode ser resolvido. Pode produzir um material que provoque mais atrito, ou um tipo de motor que tenha menos atrito. Isso tudo pode ser resolvido. A temperatura em que eles trabalham para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior que a fusão do aço, com que esses fazem os motores. Também não é isso. A temperatura de fusão do aço é 2000 e tantos graus, e a temperatura de coisa do plasma não é essa. Então, assim, um dos princípios da termodinâmica, segundo o rendimento de uma máquina térmica, nunca atinge o ideal. Esse era a resposta certa, o princípio da termodinâmica. E realmente, no princípio da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica é que uma máquina térmica nunca atinge 100%, certo? Ela nunca atinge 100%. Beleza? Então, gente, tá aí uma explicaçãozinha rápida sobre o que é combustível, sobre o que é o comburente, como funciona a combustão, quais os produtos de uma combustão. E a gente vai falando aí que na próxima aula a gente vai entrar e falar sobre balanceamento de equações químicas. Beleza? Então, se alguém precisar de mim, é só me chamar, estou à disposição. O que vocês precisarem, eu estou aí para ajudar. Beleza?